Gravando. Lar de Teresa, Instituição Espírita Cristã de Estudo e Caridade. Deseja começar a estudar o Espiritismo? Aproveite! Estão abertas as inscrições para o Grupo Básico de Estudo da Doutrina Espírita. E para maiores informações e inscrição, acesse a nossa página www.lardeteresa.org.br e seja bem-vindo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos a sua conexão, essa união, e sentimos a alegria de nos reunirmos para darmos sequência ao estudo virtual que o Lar de Teresa oferece todas as segundas-feiras, às 19 horas. Estudamos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo e revisamos-lo quinzenalmente. Hoje, o estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, com o tema Obreiros do Senhor. Será apresentado, né, pela Sônia Maria Braga, né? E nós agradecemos muito por ela ter aceitado o convite, né? Então, com a palavra, Sônia, para as saudações iniciais. Obrigada, Fernanda. Obrigada a todos do Lar de Teresa pelo convite. Me sinto muito feliz de poder colaborar com o estudo, de compartilhar com vocês, né? E desejamos que seja uma noite muito bem aproveitada por todos nós, né? Em primeiro lugar, por mim mesma, que sou a primeira aprendiz, e por todos aqueles que participarem conosco. Com certeza, Sônia, será. Então, vamos à página inicial. A nossa página é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E tem como tema semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus. Está em Mateus, capítulo 13, versículo 3. E comenta Emmanuel: todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos a serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos, né, da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos,
oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos o semeador do céu, ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Emmanuel. Ouvindo essa página, vamos nesse momento unir os nossos pensamentos a Jesus. Senhor Jesus, nós neste momento louvamos e agradecemos, Senhor. Agradecemos por essa doutrina que nos orienta, que nos esclarece, que nos leva ao equilíbrio, Senhor. Senhor Jesus, nesse momento pedimos as suas bênçãos para a nossa reunião. Abençoa, Senhor Jesus, a Sônia, que traz o fruto dos seus estudos, das suas pesquisas, das suas reflexões para compartilhar com todos nós. E em seu nome, Senhor, em nome da nossa querida Teresa, de Antônio de Aquino, dos benfeitores e do nosso Pai de infinita bondade, que iniciamos a nossa reunião dessa noite, dando graças a Deus. Com a palavra, Sônia. Obrigada. Vamos, então, começar a estudar um pouco, né? Lembrando a lição de hoje, que está no Evangelho, como você falou, no capítulo 20, item 5, Obreiros do Senhor. E só para ajudar, né, nós vamos começar a ler um pedacinho para ajudar que nós entremos realmente no assunto, né? Então, está aqui: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Essa frase, ela nos remete ao compromisso de nós que somos considerados obreiros do Senhor. Obreiros porque estamos prestando um serviço. Somos simples servos na divulgação, por exemplo, da doutrina espírita, né? Então, por quê? Nós estamos vivenciando no nosso planeta uma fase de transição,
Porque, como está também dito no Evangelho, que há muitas moradas na casa do Pai, nós somos um planeta ainda de provas e expiações que está num processo transitório que não é de repente, né? Que leva tempo para um planeta de regeneração. E, para isso, precisa que haja servos, servidores de boa vontade, servidores abnegados, como nós tivemos assim vários exemplos na história da doutrina espírita, através da mediunidade, né? Nós podemos elencar assim, por exemplo, mais de perto, o próprio Kardec, né? Allan Kardec, que com muito esforço, com muita abnegação, sacrifício de horas e horas de trabalho, codificou a doutrina espírita, recebendo as orientações dos espíritos para que deixasse para nós a decodificação dos ensinamentos do mestre, facilitando a nossa compreensão da mensagem do mestre, da mensagem dos espíritos, tão importantes para que servissem de diretrizes para nós aqui, ainda necessitados de encarnar nesse planeta, porque somos ainda aprendizes pequeninos, né? E praticantes ainda, algumas vezes até vacilantes. E por isso nós tivemos assim os obreiros que nos trouxeram essa mensagem justamente para que nós também, de alguma maneira, pudéssemos ajudar nessa transformação da humanidade. Em primeiro lugar, com a divulgação da doutrina espírita, da responsabilidade de cada um em se autotransformar, porque não adianta pregar a lição de Jesus e não se transformar. Porque é muito interessante quando nós falamos, nós somos o primeiro ouvinte. Então, temos que ouvir e prestar atenção naquilo que estamos falando, né? Porque é essa lição para nós, em primeiro lugar. Então, justamente, é o tempo de nós ajudarmos, que, como diz aqui o Evangelho, de todos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor. Então, nós podemos nos sentir felizes, porém nunca vaidosos, de forma alguma. A vaidade não pode compor esse nosso dia a dia, porém responsáveis e ditosos. E nós tivemos, como eu disse, na história do Espiritismo, inúmeros trabalhadores, né, da última hora, digamos assim, ajudando a deixarem a mensagem da qual hoje nós usufruímos. Então, nós tivemos, por exemplo, em primeiro lugar, Kardec, depois podemos falar do grande filósofo da doutrina espírita, que foi Leon Denis, né? Também francês, que também, através da sua obra, ele trouxe novos olhares para os ensinos dos espíritos. Depois tivemos Gabriel Delane, todos eles são assim, ou encarnados ou desencarnados, nesse mês de março, entre março e abril. Então, vale que nós lembremos como homenagem a esses espíritos obreiros do Senhor que nos deixaram essa riqueza, esse manancial de conhecimento, né? Então, nós temos assim muitos. No Brasil, nós tivemos, por exemplo, Zilda Gama, com a sua mediunidade. Ela trouxe também para nós esclarecimentos importantes. Nós tivemos Pititinga, né, que desencarnou um espírito também simples, mas muito importante na divulgação da doutrina espírita.
Então, se nós formos elencar todos, nós vamos ver a riqueza de servos do Senhor em benefício dessa transformação da humanidade, porque o objetivo é esse, é trabalharmos juntos, como está aqui no Evangelho. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a sua obra. Olha a nossa responsabilidade. Nós estamos tentando dar o melhor de nós, claro, pequeninos obreiros do Senhor, para que, quando ele diz aqui, quando o Senhor chegar, isto é, quando houver o momento da grande revolução, que não é da noite para o dia, não é nesse século ainda, mas nós estamos ajudando, como esses grandes cooperadores, a difundir a palavra de Jesus para que ela fique bem entendida. E essa é uma das funções, meu Deus, é uma das funções da doutrina espírita. Desculpem. Meu Deus. É uma das funções da doutrina espírita é facilitar a compreensão da obra de Jesus. E nos Obreiros do Senhor, nós estamos aqui nesse capítulo importante do Evangelho, lembrando que ele diz que nós temos que impor silêncio às nossas discórdias e rivalidades. Desculpem, gente. Não sei o que está acontecendo. Eu desliguei o celular. Não sei o que está acontecendo. Desculpem. Agora não vai acontecer mais. Consegui desligar de vez. Vamos voltar ao meu raciocínio. Então, nós estamos num momento de gratidão. Gratidão aos obreiros que, antes de nós, reforçaram as palavras de Jesus e a codificação de Kardec. Por quê? O trabalho de Kardec foi importantíssimo, indispensável, porque ele trouxe à tona o conhecimento com uma linguagem mais acessível a todos, né? E ele organizou, imaginemos o trabalho, né, que esse espírito teve aqui na Terra. Ele organizou de uma forma metódica, pedagogicamente falando, os ensinamentos de Jesus, numa progressão de conhecimentos. E isso facilitou muito o nosso estudo hoje. Além dele, esse grande obreiro, depois, como eu falei anteriormente, tivemos Leon Denis com todos os seus livros que atentaram para o lado filosófico da doutrina espírita, que a doutrina espírita tem uma fundamentação científica, tem uma fundamentação filosófica e teve uma estrutura pedagógica. Então, nós tivemos Kardec organizando, tivemos um Leon Denis que deu o toque filosófico nas suas obras, e nós tivemos também muitos estudiosos no Brasil, por exemplo, e médiums de uma qualidade incrível, como Ivone Pereira. Eu tive a alegria de poder compartilhar com Dona Ivone, na sua varanda, na casa em Piedade, diálogos maravilhosos com minha mãe e ela. Era uma pessoa assim, desprendida, né? Amorosa, tranquila, como só ia acontecer com todo bom trabalhador da última hora, né? Então, Ivone Pereira, meu Deus, que obra maravilhosa,
para que nós também entendêssemos uma vertente, principalmente nos casos de obsessão, né, da doutrina espírita. Ela teve um trabalho magnífico, né? Tivemos Zilda Gama, tivemos Petitinga. Então, isso falando dos brasileiros, né? Desse mês, né? Desse levantamento entre março e abril. Mas nós tivemos, como eu falei antes, Leon Denis. Eu sou fã do Leon Denis, tá? Eu sou meio suspeita de falar, porque a obra de Leon Denis sempre me encantou, justamente por seu aspecto filosófico, facilitando a nossa compreensão da doutrina espírita, né? Uma linguagem muito próxima ao coração, porque a doutrina espírita ela tem que falar ao intelecto, mas também tem que falar ao coração, para provocar a transformação. E essa é justamente uma das tarefas dos obreiros do Senhor, porque quando diz que nós devemos trabalhar juntos e unir nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a sua obra, nós precisamos ter o desenvolvimento intelectual, do conhecimento, dos ensinamentos que estão contidos na doutrina espírita, mas, sobretudo, temos que ter desenvolvido a nossa autoeducação, que começa pelo coração, porque se nós sentimos, nós vamos nos esforçar em nos modificarmos. Nós ainda temos uma bela caminhada pela frente, mas como obreiros, digamos assim, aqueles que estão aqui ainda quebrando pedra, né? Somos nós, quebrando as nossas próprias durezas, né? Nós estamos quebrando as nossas pedras para que dela saia um espírito diferente, né? Com maior capacidade de amor, de abnegação, de dedicação, como foram esses obreiros. Né? Essa lista de obreiros que nós temos, a começar por Kardec, aqueles que tiveram a iniciativa de fundar o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Falando do Rio de Janeiro, aqueles que iniciaram a Federação Espírita no Brasil, esse movimento maravilhoso do espiritismo no Brasil, que em cada região tem o seu centro de divulgação. Então, isso é o quê? É estar trabalhando justamente e se esforçando para que o Senhor encontre a sua obra, pelo menos se ela não estiver acabada ainda no final desse século, mas pelo menos iniciada. Mas o nosso esforço é que ela esteja realmente acabada. E o mais importante nessa página do Evangelho é que chama a atenção que nós não podemos pedir, né, nada mais nos cobre, as recompensas celestes. É aquela história, nós precisamos do pão celestial e não do pão material. Nesse sentido, nós precisamos do estudo, mas não precisamos de ter ganhos materiais, porque nós sabemos que muitas pessoas doloridas, sofridas, querem receber muito rapidamente os benefícios materiais, até da doutrina, mas a doutrina ela vai nos beneficiando aos poucos, com a compreensão dos seus ensinamentos, quando nós conseguimos realmente adentrar as lições com mais profundidade. Então, eu retirei do Dicionário da Alma, pelo Chico Xavier, em 1990, a seguinte colocação: o mestre fortifica-se nos cooperadores que não cogitam de prerrogativas e remuneração, que servem onde, como e quando determina a sua vontade sábia e soberana.
Esses são os obreiros da boa vontade. Então, é nós identificarmos aonde devemos servir, né? Não importa, muitas das vezes existe uma compreensão que apenas nós vamos servir na assistência social, na reunião de doutrinação, de divulgação da doutrina. Nós estamos servindo em todos os momentos da nossa vida, a começar na família, no nosso local de trabalho, pela maneira como nós convivemos com as pessoas, quando nós somos, por exemplo, chefes, como nós comandamos os nossos chefiados com respeito, com carinho, né? Entendendo a diversidade que existe entre as criaturas, como existe na própria família, é uma diversidade de espíritos, de níveis de entendimento. Então, como bom obreiro do Senhor, nós temos que ter esse olhar. Nós estamos trabalhando o tempo todo, no nosso dia a dia, na nossa relação familiar, na nossa relação de trabalho, na nossa relação social. Então, nós temos aqui, por exemplo, além desses nomes que eu já citei, né? José Pititinga, Kardec, nós temos um grande obreiro que foi o próprio Chico. Olha o manancial de ensinamentos que nos chegou através da obra mediúnica de Chico Xavier. E que exemplo de humildade que ele sempre deu. Nunca ele usou de prerrogativas de ser um médium reconhecido internacionalmente. Aquela simplicidade. Eu me lembro quando ele contou, ele testemunhando no seu dia a dia, quando chegaram para a instituição sapatos novos, e o dele estava furado, e ele pegou um par de tênis para substituir o sapato furado. E Emmanuel, de repente, quando o encontrou, disse assim: o que você está fazendo com esse par de tênis novos? Ele disse: não, o meu estava furado. Tira esse par de tênis, porque ele não veio para você. E ele abnegadamente tirou aquele par de tênis novos e foi colocar o sapato velho furado. Então, vejam a humildade, a obediência àquele que o orientava, né? E realmente, vejam quanto tempo eu tive possibilidade de, ainda menina, conhecer o Chico em Pedro Leopoldo. Olha quanto tempo tem isso, hein? Onde ele começou, para vocês verem como a gente é antigo, né? Mas que amor de pessoa, que serenidade ao falar com todos. Quando você via aquela infinidade de pessoas que queriam apenas beijar sua mão, e ele pacientemente, madrugada fora, atendia a todos com a sua voz meiga, dócil, porque ele poderia simplesmente dizer: chega, estou cansado, né? Mas ele estava sempre de coração aberto a atender a todos. Então, são esses obreiros que se doam e que se doaram integralmente para que nós tivéssemos hoje tanto recurso para a nossa autoeducação, porque não nos falta material para reflexão, para que nós possamos nos modificar como trabalhadores da última hora e que possamos realmente estar a serviço do mestre, como obreiros da última hora. Por que ele fala obreiros da última hora? Falei no início, nosso planeta está em fase de transformação. Então, é como se nós tivéssemos o último período de oportunidade como encarnados para trabalhar pela divulgação através do exemplo, através da decodificação dos ensinamentos. É esse o papel da Casa Espírita, é esse o nosso papel aqui, como humildes cooperadores, de transformar
as palavras que, às vezes, algumas pessoas ainda não conseguem entender. Eu já escutei muitas vezes as pessoas dizerem: ai, como é difícil estudar o livro dos Espíritos, é tão profundo, tão complexo. Então, vamos lá, vamos decodificar, não é? Porque, através dessa decodificação, nós estamos angariando ajuda a essas pessoas que necessitam. E foi isso que esse conjunto de espíritos maravilhosos que encarnaram com um objetivo celestial de divulgar de uma maneira mais acessível a palavra de Jesus. E nós temos Vantuil de Freitas, com sua obra, né, a começar pela própria história de Kardec, a biografia de Kardec, né? Eu já falei de Zilda Gama, Luiz Olímpio Teles de Menezes, que desencarnou no mês de março, mas que também foi um grande cooperador, e todos eles servos do Senhor, aqueles que resolveram, decidiram abdicar de privilégios a serviço da coletividade, a serviço do bem da humanidade. Isso é de extrema importância. E nós vamos vendo aí que nos capítulos, né, 1, 11, 21 também do Evangelho, a gente identifica por trás a frase muito importante: conhece-se a árvore pelo fruto. Então, poderíamos substituir: conhece-se o obreiro do Senhor pelo fruto que ele deixou. E essas almas que nós estamos, esses espíritos que nós estamos hoje homenageando, foram aqueles que deixaram uma frutificação imensa em nosso benefício. Nós aqui, humildes aprendizes, olha quanto nós aprendemos quando relemos as obras de Jesus através de Kardec, Livro dos Espíritos, o Evangelho, Livro dos Médiuns. Imaginemos o trabalho, a dedicação, a abdicação de Kardec para reunir, compilar todo esse material de que nós usufruímos hoje. Quanto nós temos que ser agradecidos, né? Quanto nós temos que orar por esses espíritos que certamente ainda continuam a nos ajudar muito em todos os momentos, né? Chico, aquela alma simples, meu Deus, aquela vozinha que nos envolvia com a sua tranquilidade, com a sua paz, né? E nós tivemos, além daqueles que assumiram a doutrina espírita, nós tivemos também espíritos como Madre Teresa. Madre Teresa foi também uma obreira do Senhor, porque a sua obra magnífica de caridade, de expansão do amor ao próximo, que ela dedicou com simplicidade, abdicando das prerrogativas de uma família rica e se tornou humilde serva do Senhor. Então, nós temos muitos exemplos, além, claro, que desses que são as homenagens que nós estamos prestando nesse mês. Nós temos Joana d'Arc, né, que desencarnou defendendo Jesus, os seus ensinamentos, e tantos outros, Eurípides Barçanufo, são almas que foram realmente obreiros do Senhor, aqueles que não apenas falaram, mas também fizeram, obraram, aqueles que se despiram das vaidades femininas para justamente nos deixar tanto material maravilhoso. E volto aqui a
ao Evangelho, quase no final desse item 5, quando Kardec anotou, falando dos servidores, aos quais não recuaram diante de suas tarefas. As dificuldades de Kardec, de Chico, não foram pequenas, mas eles jamais abdicaram da tarefa para a qual foram convocados. Então, nós temos que dignificá-los, não ficar batendo no peito, mas em pensamento, dignificar esses espíritos que foram instrumentos do Senhor e que nos deixaram uma obra que nem sempre nós conseguimos absorver com profundidade tudo, tal a quantidade de ensinamentos que nos foram trazidos. Porque, como disse aqui, eles não recuaram de suas tarefas, porque confiaram nos postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Então, espíritos como nós estamos aqui vendo, Ivone Pereira, Vantuil, Zilda Gama, Leon Denis, o Batuíra, né? O próprio nome, a simplicidade, Gabriel Delane, o próprio Kardec, eles jamais abdicaram do trabalho, da dedicação, jamais cansaram de trabalhar em prol desse material. Existe uma passagem, se não me engano, está em Obras Póstumas, né, que Kardec conta que ele estava já reescrevendo o material que ele havia recebido e ele ouvia pancadas num armário e ele parava. O que é? Não. Aí, daqui a pouco, voltava a escrever novamente, pancadas, ele interrompia o trabalho, até que ele resolveu parar de escrever e aguardou uma comunicação com os espíritos. E aí, quando os espíritos falaram assim, você vai ter que voltar, reler o que você estava escrevendo e corrigir. Então, imaginem quanto trabalho deu para nós termos hoje essa riqueza que nós temos, que é a codificação da doutrina espírita. E todos os livros que Chico recebeu mediunicamente, horas incansáveis de trabalho, essa abnegação, esse amor ao próximo que foi demonstrado por esses espíritos, aos quais nós devemos agradecer, porque eles foram verdadeiros operários. E trazendo para o dia de hoje, nós temos também que agradecer aos obreiros dos dias de hoje, aos cientistas incansáveis em busca de uma ajuda à humanidade por este momento de pandemia que estamos atravessando. Eles também estão sendo incansáveis quando nós ouvimos falar que eles passam noite e dia em suas pesquisas. Muito importantes. Fenelon nos traz, né, logo no primeiro capítulo do Evangelho, o seguinte, com relação a essa revolução, essa renovação do nosso planeta. A revolução que se apresenta é antes moral do que material. Só aqui nós já vemos a responsabilidade que nós, pessoas, indivíduos, que estamos falando de doutrina, temos em nossos ombros, porque nós temos que pautar as nossas vidas por uma disciplina muito grande. Ao falarmos, nós redobramos a nossa responsabilidade, porque nós temos que nos transformar moralmente.
Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde. Olha, nossa voz é humilde, mas temos que nos esforçar para divulgar a voz do Senhor, a palavra de Jesus. Porquanto sois o grão de areia. Olha, imaginemos, né, o que é ser um grão de areia minúsculo, e não por isso, mas são grãos de areia. Sem grãos de areias não existiriam as montanhas. Olha que figura maravilhosa que Fenelon nos trouxe. Cada grão de areia, unidos, é que formam até a crosta terrestre. A crosta terrestre é formada de uma imensidão de grãos de areia. E nós temos que agradecer, porque nós somos também esse grãozinho de areia que às vezes só é identificado através de um microscópio, né? Nós somos como pequenos micróbios desaparecidos nas células e não podemos jamais nos vangloriar, mas sim sentirmos a responsabilidade que temos na divulgação da doutrina, como tiveram esses obreiros maravilhosos a quem nós estamos desejando homenagear, porque eles são dignos de uma homenagem grandiosa através do nosso pensamento de amor, de gratidão. Porque, como também nós encontramos, né, tudo isso trouxe do Evangelho, através da abnegação, da qual não decorre nem permuta de remuneração, o espírito se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. Então, vejam, é o trabalho, nós somos convocados ao trabalho, porque o trabalho, seja na divulgação, seja na assistência social, cada um tem a sua tarefa e desempenhando-a da melhor maneira possível, a tarefa de ser um empregador, de ser um empregado respeitoso, todos estamos executando as nossas tarefas como servidores, porque nós estamos nos desenvolvendo através da autoeducação, nós conseguimos nos superar, revelando-se instrumento da misericórdia. Meu Deus, que responsabilidade, né? Nós nos autoeducarmos, isto é, reconhecermos onde estão as nossas dificuldades pessoais para podermos sermos melhores trabalhadores. Isso, como sempre eu falo, porque eu sou fã incondicional e pratico, né, a metodologia de doutora Maria Montessori, ela dizia para os professores, aqueles que desejam ensinar, primeiro precisam se educar. Ela era muito espiritualizada. Então, é isso que a doutrina nos ensina. Primeiro nós temos que nos educar, porque como nós vamos ajudar alguém que sofre se nós ainda temos o hábito do julgamento antecipado, sem conhecer a história realmente? Nós fazemos muito isso, né? Quando nós ouvimos notícias e tal, a gente sai julgando, né? Hoje em dia, então, com as mídias sociais, como proliferam com facilidade julgamentos inadvertidos, né? Então, nós temos que ser muito cautelosos até na hora de usar esses instrumentos que nos chegam com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência. Nós temos que ser muito cuidadosos, muito criteriosos, porque senão nós vamos deixar de ser obreiros do Senhor. Nós vamos atrapalhar a obra do Mestre Jesus, né? Porque nós fomos colocados aqui justamente como discípulos para
dignificá-lo. Então, nós vimos aqui um trecho nos Estudos Espíritas, página 96, né? Então, dizendo assim que os seus discípulos, né, os de Jesus, a posteriori fizeram do trabalho expressão de dignificação, tornando-se escravos do Senhor e servos de todos, oferecendo o labor das próprias mãos para a subsistência orgânica, enquanto se afadigavam na sementeira da luz. Olha aí o trabalho de Kardec, olha o trabalho de Ivone Pereira, de Batuíra, Gabriel Delane, todos esses, e Zilda Gama, eles abdicaram de atendimento orgânico, né? de priorizar a si mesmos, mas se cansaram, se afadigaram para serem servos e fazerem essa semeadura de luz através das sementes de conhecimento. Então, a esses servos, a esses obreiros, nós temos que dignificar pela prece, pelo nosso pensamento de gratidão. E nós, minúsculos obreiros, assumamos a nossa humildade, nossa responsabilidade de sermos multiplicadores dessas palavras magníficas, desses conhecimentos profundos que nos chegaram através da doutrina espírita, nos aproximando o melhor que nós pudermos de uma melhor oportunidade no nosso futuro espiritual, porque hoje somos humildes servos e aprendizes, mas poderemos vir a ser obreiros mais próximos de Jesus. Mas para isso é preciso que trabalhemos, nos esforcemos e tentemos imitar esses exemplares, esses exemplos maravilhosos que nós temos na história do Espiritismo. E também em estudos espíritas nós temos esses servos ensinam esperança, utilizando o trabalho redenção por cujo meio o espírito libera acima das próprias limitações, desculpe, gente. O espírito libera acima das próprias limitações e se liberta das malhas da ociosidade do mal. Gente, ociosidade, isso é um problema. Muitas das vezes as pessoas dizem assim, eu estou cansado, vou tirar um ano sabático para não fazer nada, para passear apenas. Isso não é bom para nós. Nós, pequenos servos, pequeníssimos obreiros, temos que seguir os grandes exemplos desses grandes obreiros que deixaram a marca através da exaustão orgânica, da abdicação dia e noite em prol do nosso benefício. Então, a começar por Jesus, né? E todos aqueles que o seguiram. Então, o nosso pensamento de gratidão a Ivone Pereira, que teria desencarnado nesse início, nesse mês, Vantuil de Freitas, Zilda Gama, Leon Denis, Luiz Olímpio, Teles Menezes, Batuíra, que eu já falei, Gabriel Delane, José Pititinga, Kardec. E a todos aqueles obreiros que deram início com grandes dificuldades da chegada da doutrina espírita ao Brasil. O quanto tiveram que trabalhar para que nós hoje tivéssemos as casas espíritas abertas, de portas abertas, quanto de perseguição sofreram, né, para que pudéssemos hoje ter um lar de Teresa fazendo um trabalho magnífico, atingindo
corações, atingindo tantas criaturas. E como o Lar de Teresa, tantas outras casas no Rio de Janeiro e espalhadas pelo Brasil. Então, esses foram também obreiros do Senhor que deixaram a sua marca, né, para nós todos. E eu fui, assim, procurando, né, o Chico, né, que nós estamos também homenageando. Ele dizia, com a sua simplicidade, quem sou eu senão uma formiguinha das menores que anda pela terra cumprindo sua obrigação. Então, ele se remeteu à formiguinha. Formiguinha é um animal trabalhador, né? E ele trabalha em prol da comunidade. Se nós observarmos um formigueiro, nós vamos ver que elas não trabalham sozinhas, elas estão sempre gerando benefício aos outros. Por isso, o Chico na sua humildade, ele se compara a uma formiguinha, que justamente, e das menores, hein? Não era nenhuma saúva, não, era das menores, e dizendo ele que anda pela terra cumprindo sua obrigação. Mais adiante, ele diz: quem é perseguido, porque ele o foi no início, muitas vezes consegue ir adiante, isto é, vence obstáculos, supera dificuldades, principalmente se estiver sendo perseguido de maneira injusta. Mas quem persegue não sai do lugar. Então, são palavras do Chico, falas dele, porque ele passou por essas dificuldades. E imaginemos Kardec. Imaginemos Kardec lá na sua época, uma época de tanta incompreensão, mas que ele teve a grata satisfação, ainda encarnado e depois desencarnado, de saber que a sua obra trouxe muito conforto para muitas criaturas, como aquele senhor, aquele indivíduo que estava numa das pontes sobre o Sena, prestes a se suicidar, e coloca a mão na balaustrada da ponte e sente que colocou a mão sobre um livro, e pega aquele livro e, sob a luz de um poste, o abre, e ele havia acabado de encontrar um livro dos espíritos, e através disso ele evita o seu suicídio e ele começa a entender a razão de ser até das dificuldades que estava enfrentando. Então, a doutrina é isso. A doutrina nos trouxe o conhecimento para que nós, esclarecidos, entendêssemos as nossas dificuldades, entendêssemos o porquê aqui estamos, o que somos, essas formiguinhas. Se Chico se considerava uma formiguinha minúscula, imagina quem somos nós. Nós somos uma fração de um grão de areia, mas que temos uma responsabilidade de gratidão a todos esses obreiros que eu já enumerei e a todos aqueles que continuam como bons servos do Senhor a trabalhar em benefício da humanidade, em benefício de nós mesmos. E que Jesus possa sempre nos fortalecer para que, como minúsculas formiguinhas, menores que um querido Chico, possamos também obrar em prol da divulgação da obra do Senhor. Muito obrigada a todos vocês. Sônia, agradecemos muito pela sua valiosa exposição, né? E todo esse conteúdo precioso que compartilhou com todos nós. Gratidão a esses obreiros do Senhor, muita gratidão por esse momento. E agradecemos a vocês, internautas, a todos vocês que nos honraram com as suas atenções. E convidamos
convidamos para a próxima segunda-feira, às 19 horas, para que unidos estudemos, unidos oremos, né? E o tema será do Livro dos Espíritos, com as perguntas 320 a 329. E o expositor, Éder Andrade. Vamos à nossa prece, que a paz de Jesus esteja com todos nós, né? Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos, ouvimos, refletimos e agradecemos, Senhor. Agradecemos por esse momento, agradecemos pelo estudo e abençoa, Senhor, abençoa a nossa intenção de estudar e de nos estudarmos e trabalharmos, Senhor. E nesse momento, Senhor, reunidos, unidos, nós vibramos pela cura do planeta, pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira, Senhor. Que essas vibrações possam atingir aos que estão necessitados, a esses aflitos, Senhor, desse momento. Que Jesus os abençoe. E é com os nossos corações agradecidos, Senhor, em seu nome, em nome de Teresa, de Antônio de Aquino, dos benfeitores do Lar de Teresa e do nosso Pai, que encerramos essa reunião, dando graças ao nosso bom Pai. Graças a Deus. Muita paz para todos nós, viu? Boa noite.